Os preços das hortaliças mais consumidas nos principais mercados atacadistas do país registraram queda. A cenoura e a alface ficaram mais baratas nos primeiros dias de novembro. É o que mostra o 11º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o Boletim ProHort, divulgado nesta terça-feira pela Conab. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Flávia Starling, que é gerente de produtos hortigranjeiros da Conab. Flávia, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Ô Flávia, o que a gente pode atribuir a essa situação da cenoura e da alface terem registrado essas quedas? E no caso da cenoura aí, né, a Conab atribui uma redução aos maiores envios de Minas Gerais. Como é que ficou essa situação? Bom dia, obrigada pela pergunta. Falando um pouquinho sobre as hortaliças que apresentaram queda, o alface, pelo terceiro mês consecutivo, apresentou queda, devido ao maior aumento da oferta. Apesar desse período ser um período que é o maior consumo por causa do clima mais quente, que é quando aumenta o consumo do alface, a maior oferta propiciou essa desvalorização nos preços das cereais acompanhadas pela Conab. Em relação à cenoura, apesar de ter tido um menor envio, né, no estado de Minas Gerais, houve uma maior oferta nos demais estados e, com isso, uma ampla oferta favoreceu a desvalorização, apesar que foi uma desvalorização muito discreta. Também tem aí, né, com números de quedas, né, as frutas, né? Quais foram as principais frutas que tiveram essa queda aí? Bom, em relação às frutas, a banana apresentou desvalorização e o mamão também apresentou desvalorização. A banana, houve uma maior oferta da banana nanica, e o mamão, uma maior oferta do mamão papai. O que aconteceu com o mamão? O mamão, no início do mês, o preço estava bem valorizado, mas a partir da segunda quinzena, com o ingresso da oferta, né, com o ingresso da safra, aumentou a oferta do mamão e, com isso, no final do mês, a gente conseguiu essa desvalorização de 5,05%. Aí, por outro lado, também a gente tem itens básicos aí, por exemplo, como a batata e a cebola, que ficaram mais caros em outubro, né? A batata aí, por exemplo, subindo quase 20% na média. Quais são os fatores, né, que contribuíram para esse aumento? Bom, em relação à batata, que foi a hortaliça que apresentou o maior incremento no mês de outubro, tem que voltar um pouquinho o tempo para poder explicar a dinâmica do preço, né? Nós tivemos a safra das águas, que acabou em abril. Após a safra das águas, os preços se apresentaram em patamares muito elevados, né? Houve o pico da valorização da batata a partir de abril. No entanto, veio a safra do inverno, aumentou a oferta, com isso os preços se estabilizaram da batata. Setembro foi o pico da safra do inverno e agora em outubro a oferta começou a decair. Então a oferta reduziu bastante, por isso ocorreu essa valorização tão alta, né, de quase 20% no caso da batata. Quando a gente olha os resultados, os dados que foram divulgados, a gente mostra que tiveram variações distintas nas ceasas, né? Enquanto, por exemplo, em Curitiba, lá no Paraná, a gente teve uma alta expressiva, né, especificamente em alguns produtos, de mais de 39%. Já no Rio de Janeiro, registrou uma queda de 17%. O que caracteriza essa diferença, né, o mesmo produto, né, em diversas regiões com essa variação de preço? O que, em princípio, né, o que diferencia bastante a cotação nas ceasas é em relação à logística de entrega. Então, os estados que estão sendo abastecidos pelas hortaliças e pelas frutas, elas conseguem ter um preço mais, o preço, digamos, normal, né? E os estados que não estão sendo abastecidos, eles têm um gasto muito maior com a logística. A gente observando também dentro dos dados que foram divulgados, né, a gente trouxe, né, uma lista até considerável de produtos como a cebola, a batata, o tomate, a laranja, a maçã e a melancia, que tiveram alta nos preços. A gente está aí próximo, né, do período de Natal. Alguns produtos desses, né, a gente consome bastante aí para ceia, então já
queria que você adiantasse para a gente, por exemplo, a batata e o tomate, que é muito utilizado nesse final de ano. A perspectiva de aumento agora, como é que está? Existe uma perspectiva de continuar esse aumento ou a gente vai ter uma diminuição para o próximo mês? Como é que está esse cenário? Olha, em relação, vou fugir até um pouquinho da pergunta, eu vou falar um pouquinho da maçã, né, que a maçã também é uma fruta que é bastante utilizada nessa, né, as frutas de caroço, no geral, né, são muito utilizadas nas festas de final de ano. Ela teve um incremento, no entanto, incremento no preço discreto, mas a maçã ela tem uma particularidade, que é a possibilidade de se armazenar em câmaras frias. Então, nos próximos meses, a safra vai ser aumentada, né, com a colheita, então a maçã ela deve reverter essa tendência de alta que foi observada agora. Em relação à batata e à cebola, que você perguntou, elas também, a batata passou a safra, né, e agora a gente vai começar uma nova safra a partir de janeiro, dezembro, janeiro, então a tendência é que os preços se normalizem, que haja uma estabilidade, que foi o que nós observamos agora na primeira quinzena de novembro. Tá. Estabilidade no preço da batata e da cebola. Então a gente tem aí, né, num resumo desse boletim de agora, desse 11º boletim, a gente tem esses registros de aumento, aí, especificamente na cenoura e no alface, alguns, né, produtos como a batata, a cebola e algumas frutas com aumento, mas então a gente, em resumo, a gente pode esperar para o próximo mês ou para a próxima quinzena aí uma estabilidade nos preços. Isso. Muito bem. O que demonstra os dados coletados pela Conab. Muito bem, a gente espera aí que a gente consiga, né, ter essa estabilidade no preço, porque a gente está chegando aí nesse período de final de ano, muita gente, esses produtos são facilmente encontrados e são consumidos nas ceias natalinas. Muito obrigado, Flávia, pela participação aqui, pelo esclarecimento sobre esses produtos e a gente, no próximo boletim, a gente espera de volta para trazer para a gente mais informações e espero que seja boa notícia, pelo menos o preço estabilizado ou queda nos preços. Eu que agradeço pela atenção, né? Lembrando que o nosso próximo boletim, o último boletim do ano, vai ser publicado e divulgado no dia 18 de dezembro. Bom, muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia, a gente espera.